tem. Tá. Tava eu conversando com a Neide. Gente, pra mim, quantos minutos a gente vai conversar? Eu falei, então, não sei, a gente conversa. E o gostoso é justamente isso, gente. Sabe por quê? Quando a gente tem uma pessoa como a Neide Santos na nossa frente, a Neide é fundadora do projeto Vida Corrida. E é uma mulher que não só incentiva mulheres, incentiva famílias. Famílias, crianças, homens, quer dizer... Quando famílias unidas praticam esporte, elas se comprometem mais, porque no dia que um está desanimado, o outro, não, vamos, vai empurrando. E une mais essa família, né? Cria um laço muito maior, certeza. Afetivo, né? Hoje eles costumam dizer que eles têm outros assuntos para dizer quando sentam para jantar. No dia a dia eles têm outros assuntos. É um falar laço de esporte familiar que é muito mais fortalecido, uma união muito maior, mas eu acho que é um laço maior que tudo isso, que é o laço da vitória, de você ver o quanto que você é poderoso, muitas vezes você nem imagina, né? Eu costumo dizer que a corrida empodera as mulheres, sabe? Elas se sentem mais fortalecidas em tudo. Tem algumas que comentam comigo, assim, Neide, minha vida... teve uma que chegou a falar para mim que a vida dela, depois que ela começou a correr, ela começou a se sentir útil para a vida. Ela começou a se amar mais, se gostar mais, ter autoconfiança em tudo que ela fazia, porque ela falou assim, se ela é capaz de fazer uma São Silvestre, subir uma Brigadeiro inteira aquele correndo... calor. Exatamente, e depois de ter, porque os 12 quilômetros é lá embaixo no viaduto, e aí você tem o restante para mais 3 quilômetros para subir, e quando você sobe aquilo, você fala assim, gente, a mulher tem um poder incrível, e isso nos fortalece, com certeza. Isso fortalece, gente, na vida como um todo. Como aconteceu com a própria Neide. A gente fez uma matéria com um resumo, bem um resuminho da vida dela, porque senão o que ela tem de história bonita, devia fazer livros, por sinal. No futuro não muito distante. Ah, que bom. Isso é ótimo saber. Vamos conhecer então a história de vida da Neide Santos? Olha lá, rodou. Já tem os... Com 54 anos, Neide Santos já conquistou o 9º lugar na Corrida São Silvestre e é fundadora do projeto Vida Corrida, que já levou mais de 360 atletas do Capão Redondo para as corridas de rua. Seu envolvimento com o esporte começou na adolescência. Ela adorava as aulas de educação física. Aos 14 anos, estreou nas pistas de corrida quase sem querer. Foi aí que a maratonista, ainda amadora, foi convidada para treinar no Clube Atlético de São Paulo, um dos mais tradicionais da cidade. Neide treina pesado diariamente. Seu dia tem início às 4h30 da manhã. Para começar, corre pelo menos 10 quilômetros. Ela afirma que não se tornou uma maratonista profissional, mas se sente uma verdadeira campeã. A história da Neide é um exemplo para mostrar que as mulheres inverteram o jogo e estão dominando não só diversas modalidades esportivas, mas também mostrando diariamente que são capazes de superar todos os desafios com muita garra e determinação. E olha, falei que era um resumo bem resumidinho mesmo da vida da Neide, porque a Neide é uma mulher que poderia ter desistido de tudo mais facilmente do que as pessoas possam imaginar. Quem te vê hoje pensa assim, mas para a Neide é fácil. A gente sempre acha que a grama do outro é mais verdinha, é melhor. Mas não é bem assim. Minha história de vida começou exatamente quando eu tinha 6 anos, assim, que eu me lembre, né? Eu nasci na Bahia e minha mãe separou do meu pai e ela ficou sem condições de criar. Nós éramos 3 irmãos. E aí teve aquela adoção à moda nordestina. Cada um pega assim, vou criar como se fosse meu filho. Mas aquele criar como se fosse meu filho, vou dar um lápis, um caderno, ir para a escola, mas a primeira coisa que nos ensina é lavar, passar, cozinhar. Não vou pagar uma empregada doméstica e vou criar alguma coisa como se fosse meu filho e essa pessoa vai fazendo, né? E a história como a minha, infelizmente, até hoje no Nordeste ainda tem. E eu fui mais uma dessas. Só que nisso, essa família veio para São Paulo
e eu acabei passando por 3 famílias. Sofri abusos, fiz trabalhos escravos, fui morar com outra família que tinha oficina de costura e eu passava o dia inteiro varrendo, fazendo costuras de mão e dormia em cima de tecidos e ficava horas e horas. E fui para a escola aos 10 anos. Mas eu sonhava em ser feliz. Você não aceitava aquilo como uma realidade dali para frente contínua, né? E tinha uma coisa assim dentro de mim. Eu não quero isso para ninguém. Todos aqueles exemplos que eu vi, eu falava assim, eu não posso deixar isso me atingir, eu não posso ser assim, eu tenho que ser feliz. Aí, quando eu já adulta, encontrei minha mãe, e aí nós vimos para São Paulo, só que nesse meio tempo minha mãe teve outro relacionamento, já éramos 6 irmãos, e novamente minha mãe estava separada. E eu já corria. E aí, quando tive o convite, né, para treinar no São Paulo, aí minha mãe disse que eu tinha que trabalhar para ajudar a criar os irmãos. E aí, meu sonho olímpico ficou de lado. Ficou de lado, mas aqui dentro, nessa memória que ele ficou. Na verdade, ele ficou adormecido. Adormecido, né? Você deixou ele hibernando, mas falou, eu já vou te pegar lá na frente. Um dia eu conquistarei meu sonho olímpico, não sei como, né? E o tempo se passou. Aí logo em seguida, pouco tempo depois eu casei, aos 18 anos, para 19 eu fui mãe e meu filho bebê ainda, meu marido, ele foi assassinado na comunidade. Segundo a investigação, meu marido ele foi pedido para parar e meu marido não obedeceu à voz de comando e meu marido foi alvejado. E eu fiquei viúva com uma criança para criar. Isso com... Nem 20 anos. Exatamente. Antes dos 20 anos eu já estava sozinha com um filho para criar. E aí foi uma longa história. Passamos pela Receição Sarney, passa fome mesmo, muita necessidade, com filho para criar, sem casa própria, nada disso. E minha família trabalhando de costura, né? E aí uma das coisas boas que eu tive nessa foi aprender a costurar, né? E aí eu costurava, eu atendia todas as mulheres da comunidade que queria ficar bonita e costurava e foi assim que eu fui sustentando o meu filho. Tempos depois casei e tive um casal de filhos, que foi o Marcelo e a Linda. Superei a morte do meu filho, do meu marido, tanto que eu casei de novo, né? Novamente. E aí meu marido foi um pai para meu primeiro filho, né? E eu tive mais 2 filhos, Marcelo e a Lídia. E aí os anos se passaram e eu nunca deixei de correr. Sempre corria. Lá. E sem esquecer que em 1975 foi a primeira vez que as mulheres correram a São Silvestre. É verdade. E eu tive o privilégio de ver essa façanha. Não pude correr pela idade, né, e não tinha inscrição, mas eu passei... Você acompanhou? Eu acompanhei uma parte do percurso, acho que eu consegui correr uns 4 quilômetros na São Silvestre. E isso, para mim, foi a primeira grande conquista que eu vi das mulheres foi essa. Acho que ali você teve uma certeza que você ia correr pelo resto da sua vida, né? Exatamente, falei assim, não posso parar de correr. E os anos foram se passando e... Logo em seguida, eu comecei a fazer corridas de rua, em bairros tinha, interior de São Paulo, até na Grande São Paulo. E aí eu falei, não vou deixar de correr nunca, vou correr. E na comunidade só eu corria. E chegou uma vez que uma das mulheres falou assim, pô, você é uma exibicionista? Eu falei, por quê? Porque você corre com esses shorts curtinhos, tá calor, de top. Eu falei, vocês nem imaginavam que na Paulista eu corro de suquine e de top, já tô com quase 40 anos. Mas né? com calor danado, a roupa adequada é essa. E aí eu falei, pô, é a cultura do atletismo. E aí uma mulher de 60 anos, Maria Gonçalves, ela me pediu para eu treinar, que queria correr também. E as pessoas começaram a dizer para ela que ela era velha demais para correr. Volto, porque aí essa história vai começar a dar aqui uma grande mudança, não só para essa Maria, não só na vida da Neide, mas na vida da comunidade inteira, né? Da comunidade inteira, exatamente em 1999. Então, volta, você me conta a história. Voltando com a Neide, então a virada da história da Neide, da comunidade, foi em 99, com a Maria de 60 anos, que falou, olha, quero começar a correr, e todo mundo achou que eu estava velha para isso. Exatamente. E aí, como desenrolou? E aí eu falei para ela, se você quiser, você pode. Não tem isso de idade, né? Não tem idade para começar a correr. E aí ela começou a correr e começou a chamar a atenção das outras mulheres da comunidade. Aí ela falou, pô, se essa velhinha corre, por que não? Exatamente isso. E aí
pouco tempo depois, nós já tínhamos umas 30 mulheres. Em um ano, a gente já tinha 30 mulheres fazendo atividade física comigo. E uma incentivando a outra, Exatamente, né? Elas acordavam de madrugada para treinar comigo, porque depois eu tinha que ir para o trabalho. Sim. E aí, nesse meio tempo, o meu filho mais velho, do meu primeiro casamento, a qual eu tinha ficado viúva, ele me pedia para que eu atendesse as crianças da comunidade. E aí mas por que você quer fazer isso? Porque as crianças da comunidade estão se perdendo. Algumas crianças começam a fazer pequenos favores. Tem sempre alguém que pede para ele entregar isso, aquilo ali. E aí é um passo para as crianças começarem a usar um cigarro. Daí a pouco cometer pequenos delitos. Ter o contato com a droga, exatamente. E ocupa esse tempo ocioso das crianças, mãe. Faz isso. E focar no esporte para a criança, isso é primordial, né? E para a tristeza do meu filho, eu não atendi o pedido dele, porque eu não tinha tempo, eu tinha que trabalhar. E aí passou-se alguns meses, já no final de 2000, em setembro, meu filho saiu de casa e meu filho não voltou. Meu mundo desabou. Foi muito difícil para mim, porque eu já tinha perdido o pai dele, né? E aí, de repente, você perde um filho é aquele laço sanguíneo que... Não é o natural da vida. Não é o natural da vida. Pai enterrar filho, né? Eu sempre pensava que um dia meu filho fosse me enterrar aí, e no dia que eu tive que enterrar meu filho, quando eu estava no cemitério e conversando com jovens, né? Tive a oportunidade de falar com eles, de conversar com eles. E na volta, eu falei, eu tenho que reescrever a minha história. Porque há muito tempo atrás tinha um jornal que se chamava Notícias Populares. Sim, E por 2 vezes eu vi o nome da minha família, da minha comunidade estampado naquele jornal. E eu falei, eu tenho que reescrever a minha história. Tenho que contar essa história de uma forma diferente. Você queria mudar essa história, Mudar, eu não poderia mais. Até quando eu ia ficar chorando? Quer dizer, o próximo capítulo tinha que ser diferente. Até quando? Exatamente, como se fosse um capítulo de novela. Eu falei assim, gente, isso está virando um dramalhão mexicano em minha vida. E eu pensei, o que eu vou fazer agora? E aquele questionamento, por que com meu filho, eu que já ajudo tantas pessoas na comunidade, porque eu sou uma líder comunitária, presidente de associação de moradores, e fazer isso com meu filho. E aí eu contei para algumas mulheres esse pedido do meu filho, e todos os dias elas batiam na minha porta, vamos, Neide, hoje? Eu falei, não, amanhã eu vou. Aquele processo de luto. Sim. E aí passou mais quase 2 meses, e aí eu voltei a treinar com elas. Aí a Rosália Campana disse para mim, Neide, se você fazer a vontade do seu filho, talvez isso te ajude a encontrar sua razão de viver. E aí eu resolvi a começar a treinar as meninas dessas mulheres, porque eu comecei a trabalhar as filhas dessas meninas. E aí agora, e o tempo? E aí eu comecei a treinar elas aos sábados, porque sábado eu tinha o sábado vago. Só que aí começou a aparecer mais crianças. E foi juntando gente. Foi juntando mais gente. E aí eu cheguei no meu trabalho, eu trabalho com 2 arquitetas, né? Na parte de decoração, de costura. Cheguei para Rebeca e Flávia e disse para elas, eu só vou entrar no trabalho 11 horas, porque eu vou... Agora eu tenho que ajudar a comunidade nesse processo todo que é importante. Que seria muito... Obrigada. E aí elas aceitaram, né? Só que aí meu salário também, né? Deu uma diminuída. Deu uma diminuída. Não fiz conta e aceitei. E elas aceitaram prontamente a eu começar a trabalhar às 11 horas. Eu tinha a parte da manhã inteira para poder ajudar a atender essas crianças. E nós ficamos até 10 anos no anonimato. O poder público, prefeitura, governo sabia do nosso trabalho, mas era cômodo para os governantes deixar, porque ele estava fazendo um trabalho que é de obrigação deles. Mas já que alguém está fazendo por mim, não é o certo, mas pensam ser assim. Exatamente. E aí, quando foi em 2009, nós fomos convidados para uma grande marca ir numa corrida somente para mulheres. Aquilo também já me empolgou imensamente, porque quando você vê uma corrida só para mulheres, eu nunca tinha ido numa corrida única, exclusivamente para mulheres. Né? E aí, aquele dia, era um sábado, que era aquele dia de a gente retirar o kit, fazer maquiagem, aquela coisa toda, e tinha uma palestra
falando sobre mulheres virando um jogo através do esporte no mundo inteiro. Passou vídeos de mulheres da África do Sul jogando futebol. Com outras realidades também difíceis, né? Difíceis, tão difíceis quanto a minha. Só diferentes, né? Só diferentes. E aí quem era da ONG A Choca, uma das organizações governamentais mais bem conceituadas do mundo, e a Júlia Furlani estava falando sobre mulheres. No final ela perguntou, alguém conhece algum projeto semelhante que faça um trabalho assim? Eu, com toda a minha timidez, imagina uma pessoa tímida, parecia que meu coração ia sair pela boca. Eu falo que foi meu filho que levantou minha mão, e aí eu falei do meu trabalho e contei. E eu estava sentadinha no último puff lá do final, todo mundo voltou para trás e ouviu minha história. E aí perguntaram, escreveu no prêmio? Eu disse, não, eu nunca escrevi nada. E aí eu fiquei até o final da tarde porque tinha encerrado a inscrição na sexta-feira, isso era um sábado. E aí eles tiveram uma reunião e conseguiram abrir o sistema para que eu escrevesse. E aí não consegui, era tudo em inglês, pedi ajuda para o universitário, cheguei em casa e todo mundo foi ajudar, a comunidade foi ajudar, escrevemos o prêmio. E quando deu bem sucedido, aí apareceu todas as pessoas que estavam concorrendo ao prêmio, as pessoas assim que eu sempre aplaudia, Ana Moser, né? A Magic Paula, Patrícia Medrado do tênis, mulheres incríveis estavam concorrendo ao prêmio também. Junto com você, que era junto comigo. Só que, Kátia, eu olhei assim, mas quem vai votar no projeto de Neide, do Capão Redondo? Nem sobrenome eu tinha. Eu era simplesmente Neide, a maluquinha do Capão Redondo que vivia correndo com as mulheres e cantando hinos de guerra. E aí passou. E aí, no dia que saiu o resultado, eu estava trabalhando, nem liguei mais. Nem Sabe quando você falou assim, pô, não vou ganhar esse prêmio, outra né? vai ganhar, né? Vai ganhar na Moser, né? Você adoro ela. Né? Então, exatamente. E aí a Alice Gismonti me ligou, falou, você abriu o e-mail? Eu falei assim, não, porque até não tinha computador, eu tinha que ir em algum lugar para abrir o e-mail, né, para ver. Ela falou, tudo bem então. Gente, quando eu cheguei, fui na casa do vizinho, abri o e-mail, nós fomos eleitos o melhor projeto social de inclusão de meninas e mulheres. Você viu que tudo isso valeu mais do que a pena? Foi uma festa incrível, incrível. Fizemos a maior festa porque a gente nunca tínhamos ganho um centavo. Né? Esses 10 anos que nós fizemos o projeto, era com rifa, com bingos, ajuda da padaria, do supermercado, da quitanda, né? Eu pegava o meu próprio dinheiro e investia no meu trabalho, e aí nós ganhamos um dinheiro, e nós compramos computador, já abrimos conta bancária, arrumamos toda a documentação e muita festa pelo dinheiro. Só que pouco tempo depois eu vi que o maior prêmio que nós ganhamos foi a visibilidade pelo prêmio, não foi o dinheiro em si, porque pouco tempo depois todas as melhores mídias escritas e faladas já estavam falando do Vida Corrida, inclusive a Gazeta tem uma matéria incrível sobre a gente, foi uma véspera de São Silvestre, foi no projeto Vida Corrida, a Gazeta esteve lá e fez uma matéria incrível com a gente, e aí eu falei assim, o mundo se tornou pequeno para a gente, tivemos convites para ir para o exterior. Imagine, para quem mora numa comunidade, uma mulher de comunidade que nunca saiu... Ser convidada para sair do país, né? Nunca saiu do seu próprio estado. De repente, tirar um passaporte, entrar num Boeing, cruzar um oceano, isso foi fantástico demais. E isso já tivemos oportunidades várias vezes já hoje de fazer isso. E cada vez que a gente viaja, a gente dá uma oportunidade para outras que nunca foram, para ter essa experiência através do projeto. E quando foi... depois que tudo isso foi passando e essa mídia e tudo, veio o meu sonho olímpico. Qual o seu sonho olímpico? Meu sonho olímpico, tudo começou em 2016. Né? Não, já começou em 2009, em 2010, quando a gente começou a falar de sediar a Copa. Mas chegou em 2016 né? forte. 2016, uma Copa, uma Olimpíada no nosso país, coisa que essa geração não vai ver. E de repente eu fui convidada para conduzir a tocha olímpica. Sabe aquele sonho daquela menina? Emoção, daquela que deixou adormecido, né? De 14 anos, né? E aí eu tive aquela emoção de ter uma Olimpíada no meu país, de conduzir a tocha olímpica e estar nas Olimpíadas. Eu ganhei 20 dias de Olimpíadas, entre Olimpíadas e Paralimpíadas. E no dia 11 de setembro, que é uma data marcante para o mundo inteiro, mas para mim mais ainda, porque
porque no dia 11 de setembro eu estava no estádio do Engenhão, o estádio do Engenhão lotado, e o estádio inteiro gritando o nome de uma criança que eu ensinei a dar o primeiro passo, gritando o nome de Júlio César Agripino. Ali. Aquilo foi emocionante, né? Eu não consigo nem te explicar a sensação daquele momento. Aquele momento eu pensei, tudo valeu a pena. Tudo que eu passei, todos os sonhos, tudo valeu a pena. Mas você vê, né, que se não tivesse acontecido nada daquilo desde o início, hoje você não seria a Neide que você é hoje e você não teria transformado a vida de tantas pessoas como você fez, diretas e indiretamente, porque as pessoas todas que acompanharam as Olimpíadas, viram essa história, foram atrás de conhecer o que é vida corrida e quem sabe quantas outras Neides por esse mundo não começaram a ter o mesmo pensamento e a mesma atitude de mudar. Acho que isso que é o mais importante, é a gente ter conquistas, mas de que forma que a gente conquista as coisas e conquistar junto com um grupo que também teve a oportunidade de mudar, não tem preço na vida. Mas você me disse que o seu sonho agora é montar um espaço do Vida Corrida, né? Exatamente, o nosso sonho futuro é a Casa Vida Corrida. Fica aqui até um recado para o nosso atual prefeito. Há 18 anos que nós lutamos por um espaço para construir a sede Vida Corrida. Imagine um projeto social sem teto. Nós somos tudo isso. Imagine se nós tivermos o espaço. Nós só queremos a cessão de um terreno para construir a Casa Vida Corrida. Só um terreno. Exatamente, só um terreno. Porque aí nós podemos... Eu falei assim, o mundo, mais uma vez, o mundo será pequeno, porque além de trabalhar esporte, a gente quer trabalhar educação, cultura e várias outras coisas dentro da comunidade. Porque quando você tem um teto, você pode fazer várias outras ações, você pode levar muito mais parcerias para dentro da comunidade. Mas fora a própria prefeitura, as pessoas podem te ajudar também, As pessoas né? também podem ajudar através do site. Eu vou passar o site, gente, porque no site você quer fazer uma doação, tudo bem, a gente espera que os governantes ajudem. Mas a gente também pode ajudar cada um com um pouquinho, aquela história de eu dou um pouquinho só, você dá um pouquinho menor, o outro um pouquinho mais. E aí a gente consegue fazer uma diferença tremenda no mundo. É assim que se muda e se modifica as coisas, Porque eu acredito que todo mundo pode mudar o mundo de alguém. Imagine eu, sem nenhum poder aquisitivo, sem nenhuma grande formação acadêmica, conseguir mudar a vida de tantas e tantas pessoas. Imagina quantas pessoas não podem ajudar a gente e quantas e quantas pessoas podem mudar o mundo de alguém. E mude o mundo de alguém hoje, não deixe para amanhã. Não, amanhã não, amanhã pode ser tarde, né? Exatamente. Olha, eu vou passar o site para vocês lá do Projeto Vida Corrida, que é o www.vidacorrida.org.br, vidacorrida.org.br. Depois eu coloco nas minhas redes sociais também, acesso direitinho lá para você entrar e contribuir, seja com o seu tempo, seja com um pouquinho de dinheiro, seja você de outros estados fazendo a mesma coisa que a Neide fez. Não adianta a gente ficar sentado só reclamando, tem que continuar reclamando, mas vamos nos movimentar para fazer a nossa parte também, né, Neide? Eu posso aproveitar? Ontem nós ganhamos, né? Uma grande empresa criou um aplicativo para o Vida Corrida. Que legal! E esse aplicativo, cada vez que você tomar um cafezinho, pôr combustível no carro, escaneia a nota fiscal e você, sem tirar o dinheiro do teu bolso, você já está ajudando o Vida Corrida. Como que é? Doi Vida Corrida. Doi Vida Corrida? Vida Corrida. Então é só baixar o aplicativo Doi Vida Corrida e toda vez que você comprar, você escaneia ali direitinho o código de barril, aí pronto, você já vai estar ajudando. Ai, que ideia boa, que ótima iniciativa. Então, foi um grande presente que nós ganhamos. Você viu como o mundo está cheio de gente boa? E o Vida Corrida existe por conta de vários amigos, né? Nós não temos, dinheiro público, não trabalhamos com dinheiro público. Hoje, o Vida Corrida, ele tem parceria com a iniciativa privada de vários amigos que acreditam nele e que doa o seu tempo, doa uma parte em dinheiro também, e por isso que ele acontece. E nós hoje já estamos com mais de 600 atendidos. Olha, que legal. E ele é contínuo. Mas dá para multiplicar isso pelo menos uns 10. Exatamente, depende da ajuda das pessoas. Depende só da gente, cada um ajudar da forma que pode. Então, só lembrando, vidacorrida.org.br e o aplicativo Doi Vida Corrida, que você também vai ajudar ao Vida Corrida. Quer conhecer um pouco mais o espaço e tudo que a Neide faz? No site você também vai ter uma informação. Amanhã é Dia Internacional da Mulher e a gente podia ter uma mulher mais brilhante. Onde é uma grande mulher, uma grande empresária, uma grande apresentadora. Hoje, a Neide Santos, que é uma grande mulher, batalhadora brasileira de verdade.
brasileiro cai, mas levanta. E levanta mais forte. Foi um prazer, uma honra te conhecer, viu? Olha, vou marcar de conhecer pessoalmente lá. Vou ter o maior prazer. Vou marcar um dia de eu correr com você. Eu tô lenta, mas eu vou atrás. Vai ter mais de 200 mulheres Ai, correndo que delícia. com você. Eu vou sim. Vou no pelotão de trás, porque no da frente acho que eu não vou aguentar. Não, nós vamos Sucesso junto com você. viu? Vamos juntas. Obrigada. Gente, que linda a história da Neide. Então, só lembrando, ó, vidacorrida.org.br e o aplicativo Doi Vida Corrida. Ajuda.